Você já parou para pensar que existe um animal tão forte quanto um urso, tão inteligente quanto um chimpanzé e com laços familiares tão profundos quanto os nossos? Um ser que vive nas sombras das florestas da África Central e que, mesmo com sua aparência imponente, carrega em si um comportamento surpreendentemente gentil. Estamos falando dos gorilas, os gigantes silenciosos da selva. Mas não se engane, por trás dessa aparência serena existe um mundo complexo, repleto de disputas, hierarquias, emoções e estratégias de sobrevivência. Hoje você vai conhecer tudo sobre esses incríveis animais. Desde seu tamanho impressionante, passando pelo modo como vivem em sociedade, até os combates territoriais que podem ocorrer quando os limites são ultrapassados. Prepare-se para mergulhar num universo fascinante, onde força e sensibilidade andam lado a lado. Oh, man! Whoa! Os gorilas são os maiores primatas vivos da Terra. Pertencem a um grupo seleto dentro da biologia, formado por apenas duas espécies principais, o gorila ocidental e o gorila oriental. Ambos são herbívoros e vivem em regiões diferentes do continente africano, adaptados a diferentes tipos de florestas, algumas mais densas, outras montanhosas. Os machos adultos podem alcançar alturas que variam entre 1 metro e 65 centímetros até 1 metro e 75 centímetros. Em alguns casos raros, há relatos de machos que ultrapassam os 2 metros de altura. E o peso pode variar de 140 a 200 quilos. Um exemplo impressionante é o de um gorila de um zoológico em Londres que chegou a atingir 2 metros e 13 centímetros de altura e pesar 200 quilos. Um verdadeiro colosso da natureza. Mas apesar do porte gigante, o comportamento desses animais pode surpreender qualquer um. Gorilas passam a maior parte do tempo em atividades que demonstram calma e rotina. Eles comem folhas, brotos, frutas e talos, como os de aipo, por exemplo. Dormem, descansam e cuidam de si mesmos com um cuidado que poucas pessoas imaginam. Eles usam seus dedos longos e ágeis para retirar sujeiras da pele, mostrar afeto ou comunicar sensações com outros membros do grupo. E sim, eles vivem em grupos, também chamados de famílias, compostos por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Essa organização não é à toa. Ela garante proteção, orientação e uma divisão de tarefas naturais dentro da comunidade. Mas à medida que o grupo cresce, os conflitos também aumentam. Quando há muitas famílias em uma mesma área, ou quando um grupo fica muito numeroso, é comum ocorrerem brigas por espaço, alimento ou liderança. As disputas mais acirradas normalmente envolvem os machos mais fortes, conhecidos como costas prateadas, por causa do pelo cinzento que cobre suas costas quando chegam à maturidade. Esses machos dominantes têm um papel fundamental. São os líderes, protetores e os únicos com direito a acasalar com as fêmeas do grupo. E para manter essa posição de destaque,
precisam demonstrar força constantemente. Uma das formas mais emblemáticas de fazer isso é o famoso bater no peito, um comportamento típico e extremamente simbólico. O som das batidas no peito pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância, dependendo da força do gorila. Esse gesto serve tanto para intimidar possíveis rivais, quanto para mostrar às fêmeas do grupo que ele é digno de liderança. E o mais curioso é que não se trata apenas de força física. Esse tipo de demonstração comunica segurança, estabilidade e proteção, que são características valorizadas pelas fêmeas na hora de escolher o parceiro ideal para reproduzir. E é aqui que a convivência se torna ainda mais fascinante. As fêmeas, apesar de não entrarem em brigas com frequência, têm papel ativo na dinâmica do grupo. Elas escolhem com quem querem se relacionar, cuidam dos filhotes com uma dedicação comovente e constroem laços profundos com outros membros da família. A relação entre mãe e filhote, por exemplo, é extremamente próxima. O pequeno gorila é carregado pela mãe durante os primeiros meses e aprende com ela tudo o que precisa para sobreviver. Os filhotes também são protegidos pelos machos dominantes. Em muitos casos, os costas prateadas agem como verdadeiros guardiões da família, ficando sempre atentos a qualquer ameaça, seja de predadores naturais ou de outros machos tentando invadir o território. A comunicação entre os membros do grupo também é surpreendentemente desenvolvida. Gorilas se comunicam por meio de vocalizações, gestos, expressões faciais e até pelo contato físico. Há registros de gorilas que conseguem expressar emoções como medo, tristeza, alegria e até frustração. Isso mostra o quão complexa é sua estrutura social e emocional. Mas nem tudo é paz e tranquilidade. Quando dois machos rivais se encontram, especialmente se ambos forem costas prateadas, a tensão pode escalar rapidamente. As brigas são raras, mas quando acontecem, são impressionantes. Os machos batem no peito, emitem grunhidos altos, mostram os dentes e podem até se enfrentar fisicamente. No entanto, esse tipo de confronto geralmente é evitado ao máximo. O simples fato de um gorila bater no peito já é suficiente para que o outro entenda que deve recuar. Outra curiosidade interessante é que os gorilas são animais extremamente inteligentes. Eles conseguem usar ferramentas simples como paus para medir profundidade de rios ou folhas para recolher água. Em cativeiro, alguns foram até ensinados a se comunicar com humanos usando linguagem de sinais. Isso demonstra uma capacidade cognitiva impressionante, que se assemelha muito à de crianças humanas. Além disso, os gorilas têm um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico das florestas africanas. Eles ajudam a dispersar sementes por onde passam, promovem a regeneração do solo e mantêm a biodiversidade em equilíbrio. Proteger os gorilas é proteger um ecossistema inteiro. Infelizmente, esses animais estão ameaçados. A destruição de seu habitat, a caça ilegal e doenças transmitidas por humanos colocam em risco a sobrevivência dessas espécies. Hoje, tanto o gorila ocidental quanto o oriental estão na lista de animais em perigo de extinção. Organizações internacionais e governos locais vêm se mobilizando para preservar essas criaturas incríveis, mas ainda há muito a ser feito. Cada vez que um gorila é morto por caçadores ou perde seu lar por causa do desmatamento, o planeta perde um pedaço da sua história evolutiva. Os gorilas são nossos parentes mais próximos, geneticamente falando, e estudá-los é, de certa forma, estudar a nós mesmos. E depois de tudo isso, fica a pergunta: como um ser tão semelhante a nós, com laços familiares tão fortes, inteligência elevada e um comportamento tão empático, ainda pode ser visto apenas como um animal selvagem? Talvez seja a hora de mudarmos nossa perspectiva e reconhecermos que sim, os gorilas são selvagens, mas também são sensíveis, protetores,
sociais e, acima de tudo, vitais para o planeta. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você se importa com a natureza, com o conhecimento e com o futuro do nosso planeta. Então, já aproveita e deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos educativos como este. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esquece, aqui no canal tem muito mais conteúdo sobre animais fascinantes, suas histórias, suas lutas e suas curiosidades. Vai lá dar uma olhada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e lembre-se, respeitar a natureza é respeitar a si mesmo.